família azulina, você está no canal Ricardo Coração de Leão. Sejam todos bem-vindos, amigo torcedor azulino e amiga torcedora azulina. Desde já agradeço a presença de todos vocês aqui no canal. Bom, meus amigos, espero que ainda esteja tudo certo por aí, né? Estamos gravando esse videozinho rápido aqui para a gente fazer uma reflexão sobre algo que eu estava pensando agora há pouco, né? Mas, como você peço que esteja tudo bem com vocês, tá? Bom, sem enrolação aí, eu quero que esse vídeo a gente tente fazer um feedback aí, né? Que os últimos comentários do vídeo anterior e o vídeo que eu fiz anteriormente, ele foi destinado a mais comentar alguns jogadores, algum retrospecto do que a gente viu do clube do Remo, que realmente reflete a um time que já está totalmente desclassificado da competição, rebaixado no caso, né? Que você olha no semblante dos jogadores, alguns jogadores ali estão entregues, né? Como se aquele marasmo tomasse de conta, né, família? Então eu queria refletir com vocês, porque a gente participa de alguns grupos e a gente vai nas redes sociais também aí, né? Aquela rede azulzinha, e vai acompanhando certa teoria de conspiração, onde se pede a saída do presidente, do vice, de todo mundo. Eu quero entender o todo mundo que vai ficar depois, família. Vamos começar o videozinho em decorrência disso agora, tá? E eu quero muito a resposta de vocês, que depois a gente vai fazer outro vídeo já eu pegando essa resposta de vocês e trazendo aqui. Porque uma cabeça só, ela tem só um movimento, né? Ela pensa só no sentido. E várias cabeças pensando junto dão outros movimentos, né, família? Então vamos lá. Pede-se a saída do presidente, do vice-presidente, do outro vice-presidente, do Condel, do coisa toda. O que se pode se pedir? Uma nova eleição? Do que vai vir a agregar? Não, do que vai vir a agregar, eu pergunto a todos nós. Eu me pergunto isso sempre, né? Quando a gente está no momento de desespero, a gente recorre a portos seguros. Como ser humano, como vida pessoal, a gente recorre aos portos seguros da nossa vida. Se você termina um relacionamento, você busca muitas vezes a casa dos pais, ou aquele amigo para desabafar, ou a mãe. É porto seguro, né? Então, quando a gente está falando do clube do Remo, quando ele está em determinadas crises, a gente recorre aos nossos portos seguros. Primeiro a gente pede o fim de tudo, desses que estão aí, que realmente a má gerência dessa gestão tem nos deixado a desejar, a má gerência no campo do futebol, porque as outras atividades elas estão dando continuidade, tá? O karatê, a natação, tudo isso tem dado continuidade. A má gerência é no futebol profissional. Inclusive, até o futebol de base está sendo reforçado com as peneiras que o Clube do Remo tem feito no interior. Então, segue-se isso aí. O problema é o profissional. O nosso profissional, ele pede o imediatismo, família. Eu não vou negar para vocês. Nós todos vivemos essa vibe do imediato. Tu quer o Clube do Remo grande rapidamente, né? Mas, infelizmente, por anos, não é de agora, tá? Nós vivemos nessas situações. Então, aquelas situações que a gente caiu, ficamos até sem série, né? Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, pra gente refletir sobre isso. Aí a gente recorre nesse final de tudo, né? Como foi gasto um dinheiro realmente exorbitante. Aí tem atletas ganhando de 70, 80 mil aí por mês. Aí alguns vêm, porque fulano ganha metade, ciclano... A gente não sabe, família. A gente sabe que o empresário sempre ganha o dele. Todo mundo ganha, às vezes até quem indica ganha um pouco. Não é crime. Isso decorre em várias instituições. O problema é o jogador querer vir jogar aqui no Pará. Diferentemente dos anos 90, nós formávamos uma base. Tínhamos jogadores que vinham sempre com o Clube do Remo ali. Se você puxar aquele time de 90, Belterra, esses times aí, quem é mais antigo se lembra? Nós vinhamos naquela vibe. Depois da quebra do passe, né, da Lei Pelé, o que acontece? Alguns clubes, como a própria Tuna, que fornecia atletas para o Clube do Remo e o rival, ela começa a decair. Você pode notar. A Tuna fornecia muitos atletas, como a Gil Sabiá, Jobs, todos esses atletas passaram por lá pela Tuna, se a gente for recorrer aí, tá? Então a Tuna não consegue formar mais atletas hoje. Por quê, Ricardo? Porque tem que se pagar. Quando o camarada começa a despontar, o garoto, com assim, na idade de 11, 13 anos, o empresário às vezes começa a olhar para ele, ou 15 anos, começa a olhar e olha, tem vínculo? Não, o time está te pagando? Não. Então, ou assume um salário com ele, ou você perde esse atleta, tá? Vemos muito isso hoje em dia no futebol. Inclusive o Hendrick é uma situação, né? O pai dele foi empregado pelo Palmeiras e ele é grato a isso, até hoje, né? Então, por que eu estou chegando nesse assunto? Porque nós vamos recorrer à base. Todos nós pedimos pela base. A base, como eu toquei no assunto do Canu. O Canu tem uma estatura, tem até uma certa habilidade, mas não tem casco para disputar uma Série C. Vocês viram no jogo de ontem o Ítalo? O Ítalo é um cara de porte.
Não de porte do tamanho do Ribamar, mas é um cara de porte. Ele fica engolido no meio dos dois zagueiros. Tá? Porque hoje o centroavante ele joga mais à frente, sozinho. Não é mais no 4-4-2 que você tinha os dois um lado ao outro, como era o tempo do Romário, Bebeto, quem se lembra da seleção. Então nós vamos recorrer à base. Assim no nosso pensamento, claro, que eu estou dizendo isso aqui no imaginário de que vamos recorrer à base, porque a base que é a solução. Família, a nossa base ela é criada defasadamente. Nenhum clube no Pará tem o aval da CBF como time formador. Tá aí. Né? Nós sabemos disso. O último que tinha era a Deportiva, perdeu o título de formador. Então, o Clube do Remo tem feito esse trabalho. Agora, como mudar isso? É trabalho de anos, família. E anos e você prendendo esses jogadores e pagando eles, porque tem que pagar. O futebol exige isso hoje em dia. Então nós vamos continuar trazendo jogadores mercenários como nós trouxemos aquele Remo de 2021, 22, que era não sei o que, Andrade, o G2 estava aí também, que disputamos a Série B, até que o Andrade ficou lá mesmo no Rio de Janeiro, pois aquele jogo que a gente perdeu pro Vasco, perdeu ou empatou, recordem aí pro seu amigo, né, porque eu estou numa reflexão agora. E aí ele estava sorrindo no vestiário, no estacionamento com os jogadores do Vasco, o presidente foi lá e demitiu ele ali mesmo. Então, por quê? Porque nós temos uma nata de jogadores que vêm jogar aqui no Norte, eles não querem jogar no Norte. Tá, família? Eles discriminam muito o Norte como jogadores. Então, pra gente não estar trazendo esses jogadores, a gente tem que formar jogador aqui. Como? Tá? Como também um paraense ou a Copa Verde, que pega os times do Norte, sendo que aqui no Acre, Amapá são times mais fracos, diferentemente da Copa do Nordeste. E isso a Copa do Nordeste que abrange, o próprio Santa Cruz não consegue nem vigorar lá com o calendário. E a Copa do Nordeste ela tem patrocínio, tem todas essas situações. Agora eu pergunto, é um vídeo de mais perguntas pra gente chegar no senso comum. Eu quero, porque tem torcedores que com certeza pensam nisso, né? Infelizmente tem torcedores também que dizem que vão parar de torcer. Amigo que às vezes comenta sobre isso. Futebol é assim mesmo, a gente perde, a gente ganha. É inerente às nossas mãos, entendeu? A gente fica aqui, digamos agora, como o seu amigo que está aqui falando, eu estou buscando uma solução. E se eu estou buscando uma solução, eu começo, digamos, a gente chega num texto comum aqui e joga o vídeo. Esse vídeo vai ficar zanzando na internet aí, com as nossas palavras, entendeu? Até uma hora ele chega alguém que vai também concordar. E alguém pode ser maior, com canais maiores, que pode, digamos, concordar com a nossa filosofia e seguir ela em frente, e ela pode chegar no senso dessas pessoas pensarem. A gente está fazendo pensar aqui, tá? Então, como é que a gente vai formar um time se a gente continua dependente desses jogadores mercenários? Poucos se safam nesse time aí. O Pedro Vitor é um, tanto que ficou do ano passado de jogadores de fora. O Jadson, que é uma grata surpresa, que se esforça bastante, mas também às vezes sucumbe na parte dos atletas que estão ao seu lado, como Pavani, Matheus Anjos, que não se interessam, entendeu? A gente vê, família. Não adianta negar. O time não se interessa. O time não se interessa. O Vidal não se interessa. Esse seu Helder Santos não se interessa, tá? São jogadores que não se interessam no Clube do Remo. Até o Paulinho Curuá, mas o Paulinho Curuá é qualidade mesmo. Porque não tem como, o emprego dele é esse. Entendeu? Então, a gente tem que começar a refletir sobre isso. Né? Jogadores que são desinteressados com a camisa do Clube do Remo. Os jogadores que, quando tomam um gol, perdem a ciência de tudo e ali se entregam, entendeu? O Remo está jogando hoje como um time que já tivesse sido rebaixado, família. Então nós temos que refletir sobre isso. Sobre o que a gente quer para o Clube do Remo no futuro. Não adianta eu ficar prolongando com vocês sobre o presidente. Para tirar tudo isso, você tinha que tirar toda a diretoria, a Condel, tudo isso tinha que sair. Para ver quem vai assumir depois. E no momento desse aqui, de crise gerida, né, a quem interessa isso? É isso que eu falo para vocês. Então a gente tem que buscar a consciência do futebol para tentar procurar a solução dentro disso aí. Né? Olha, tem reclamações sobre essa gerência do Fábio Bentes, sobre ela manter as contas em dias. Não tem como. O Clube do Remo mantém hoje que equilibra as contas na questão trabalhista. Tá? Não vai adiantar eu ficar remando para vocês. O nosso problema é plantel. Tem que chegar jogadores que vão fazer a diferença, mas jogadores que tenham raça, tenham sangue. Porque esses jogadores que estão aí, que foram buscados com ritmo de Série B, não querem jogar Série C. Tinha que ter buscado na Série D, então. Era isso, família, para ter sido feito, talvez. E aí formular uma base forte para tentar segurar. Como a gente vai segurar atleta se o Clube do Remo não tem dinheiro? Para segurar um menino de 15 anos que pode ser uma aposta.
como é que a gente vai equacionar essa matemática? Então eu trouxe esse vídeo para a gente mais refletir. Agora eu estou gravando ele de tardinha aqui, eu estava aqui em casa agora há pouco, né? Aí terminei meu descanso do dia, né? Como vocês sabem, eu trabalho à noite. Aí eu peguei e disse, poxa, eu vou trazer esse vídeo para a gente poder refletir sobre ele, né, família? Então, meus amigos que sempre estão comentando comigo aí, deixe seu comentário nesse vídeo, que se eu fizer mais um vídeo daqui a pouco ou amanhã, eu vou trazer o comentário e já para a gente tentar debater justamente sobre isso. Não é um vídeo agora, é um vídeo de 10 minutos, entendeu? Esse vídeo é de 10 minutos, então ele refere a outros vídeos. Isso aqui é uma margem para a gente ficar batendo nessa tecla, digamos agora, como hoje é domingo ainda, não tem. Então a gente vai bater nessa tecla em alguns dias e depois volta a falar sobre o futebol novamente, né? Volta a falar sobre algumas coisas que vão ser sobre a gestão, contratação, quem vai ser dispensado, que a gente vai ver agora essa semana o treinador. O Clube do Remo chegou hoje meio-dia, estão descansando, amanhã se reapresenta. Então nós vamos ver, tá, família? Então quero deixar esse vídeo de hoje agora aqui, finzinho de tarde, para a gente refletir. Vocês vão responder aí pro seu amigo, então eu vou estar buscando a pesquisar e também ver como é que a gente chega nesse senso comum de fazer essa equalização. E outras situações no futebol paraense, você diz aí pra nós, tá? Bom, meus amigos, é um vídeo de reflexão mais esse aqui, tá? Então, como eu sempre falo, mudando ou não mudando alguma coisa, daqui a pouco a gente volta, valeu?